Prossegue o Alter Rebbe com sua explicação sobre o sentido das bênçãos que precedem o Shema Israel na prece matinal, onde nessas bênçãos se descreve a forma de serviço a Deus dos anjos, a atração intensa que eles sentem por Deus, e como nós explicamos, o motivo disso é despertar na alma animal a lembrança e consciência da sua fonte e origem, que a fonte e origem da alma animal está enraizada nesses anjos elevados, nesses anjos celestiais. E lá, de fato, na sua fonte, a alma animal está voltada completamente a Deus, anulada e absorvida na divindade, todo o seu desejo e vontade apenas para as coisas elevadas e sublimes. Cabe a nós meditar, refletir aqui embaixo sobre isso, até conscientizar-se, até resgatar essa consciência na alma animal. E isso representa, como nós vimos, o fogo que se traz de baixo no altar, o fervor, o despertar, o calor humano que nós nos automotivamos, e que isso vai despertar mais tarde o fogo de cima, conforme ele vai explicar o que isso representa, o que isso simboliza. Então, nós vimos aqui, o Alter Rebbe nos explicou, que através desse fogo, dessa chama, desse fervor, dessa vibração, dessa conscientização que nós trazemos aqui de baixo, que nós nos automotivamos, como se diz, para chegar na inspiração tem que ter antes transpiração. Né? Então aqui tem que haver primeiro, em busca da inspiração divina, tem que haver primeiro um esforço da nossa parte. Quando esse esforço, através da meditação, da conscientização, nos leva a fazer sentir na própria alma animal um desejo e vontade pelo verdadeiro bem, pelo bem absoluto e elevado que é a divindade, então, e apenas então, nós nos tornamos merecedores da chama superior, que ela venha e se manifesta. O que representa essa chama nós já vamos ver. Zochim le'esh hayoredet min hashamayim. Então, através desse fogo inferior, através do nosso despertar inferior, nós, nas palavras do Zohar, desencadeamos o despertar superior. Nós motivamos a reação divina. E essa é uma reação porque Deus aqui espera que a gente tome a iniciativa. Ele fala, vocês façam primeiro, vocês mostrem boa vontade e esforço, então eu corresponderei. Então, de fato, depois do nosso esforço, desce, entre aspas, o fogo de cima dos céus, que isso representa o quê? Ora, Haval Hashem, Abal Milmala, uma luz divina, uma luminosidade divina que vem de cima, não é? Ou seja, maior, mais elevada do que aquilo que a gente se preparou, do que aquilo que a gente cultivou. Vem uma inspiração e um sentimento mais forte. E isso significa que, de fato, no momento que a gente restabelece a conexão da alma animal com sua fonte, e esse é o motivo, e a fonte da alma animal está nesses anjos celestiais, e esse é o motivo de nós descrevermos na nossa reza o serviço espiritual dos anjos celestiais. Não, nós falamos, bom, tudo bem, será que a gente aqui só quer se impressionar, já que todas as criaturas estão anuladas a Deus, então também a gente diz que os próprios anjos também cultuam a Deus e se anulam diante dele. Não é apenas esse o objetivo. O objetivo é, com essa descrição, relembrar, resgatar e reconectar a alma animal à sua fonte. No momento que a gente estabelece esse contato da alma animal com sua fonte, que são esses anjos superiores, então isso faz com que se revele, que se ilumine dentro da alma animal essa consciência. Isso faz com que a força de vontade, o poder de desejo dela seja redirecionado, em vez de ficar voltado apenas para as coisas físicas e materiais, mas ela também, a exemplo do que ocorria com ela na sua fonte e origem, que é a sua verdadeira essência,
ela começa a ficar voltada a buscar e com anseio, com vontade, as coisas verdadeiras, as coisas elevadas, as coisas sagradas. Isso faz com que ela se desligue, se desconecte dessa obsessão que ela tinha, a alma animal, pelos prazeres físicos, pelos prazeres mundanos, pelos assuntos terrestres e pelas ambições materiais. A partir de agora, ela passa a se anular diante de Deus, anular a si própria diante de Deus, a exemplo dos anjos superiores. Então, aqui o Alter Rebbe nos diz o seguinte: o amor despertado pela pessoa através da sua meditação, através da sua conscientização, aquilo que a pessoa faz e se esforça para despertar o sentimento, para fazer esse sentimento aflorar, isso metaforicamente na analogia é chamado de Esh Lemata, o fogo inferior, o fogo que nós tínhamos a mitzvah de acender sobre o altar. Por que isso é chamado fogo inferior, o fogo que vem de baixo? Porque esse amor que nós cultivamos dentro de nós, na realidade, é algo um pouco manipulado, algo um pouco forçado. Não é uma revelação espontânea da essência verdadeira da alma animal. Não, a nossa alma animal aqui embaixo, dentro do nosso corpo, ela continua forte, firme, voltada para os assuntos corpóreos. Aqui a gente procura neutralizar um pouco, procura explicar e convencer, conscientizá-la, mas isso não é uma tarefa simples, né? Portanto, esse amor que a gente cultiva aqui embaixo ainda não se constitui na revelação da essência verdadeira da alma animal, conforme ela é na sua fonte e origem. Na fonte e origem, isso representa o fogo que vem de cima. Aqui o que nós fazemos é que a pessoa procura, com a sua capacidade, com o seu esforço, a pessoa procura despertar dentro de si um amor a Deus. E através da sua meditação, através da sua conscientização, a gente deve se conscientizar também, como a gente falou, que a alma animal é um elemento neutro. Ela, por si só, não é má, não é negativa. Assim como existem animais que não são predadores, que não devoram, existem animais não só domesticados, mas que eles ajudam a pessoa, etc. Né? A alma animal também depende de como ela foi treinada, depende de como ela foi habituada. Por isso ele nos diz, é possível a pessoa se desligar, se desconectar da obsessão pelos prazeres físicos e terrestres, mesmo a pessoa aqui, ser humano de carne e osso, nesse mundo material, pessoa revestida num corpo, mas mesmo assim a pessoa pode se reeducar, pode se conscientizar de que é melhor e vale a pena, existem coisas mais sublimes e elevadas e mais gratificantes, vale a pena, e ele pode se desligar dos assuntos da busca por satisfação, autossatisfação, ou saciar a sua vontade apenas no campo físico e terrestre. Mas na realidade, no fundo, o que o Alter Rebbe nos diz, com isso, com a nossa meditação, com a nossa conscientização, com o nosso treino, com o nosso empenho, com todo o nosso esforço, não é que a gente consegue redirecionar a alma animal, reeducá-la, convertê-la a serviço da Kedushá, da santidade. A gente apenas consegue fazer com que a alma animal consinta que a gente vá buscar divindade, que a gente cumpra a Torá Mitzvot, que a gente seja altruísta, que a gente pratique o bem para o próximo, que a gente, enfim, cumpra a Torá e Mitzvot, etc. Então, aqui a gente, de certa forma, fragiliza ou enfraquece a alma animal, fazendo com que ela consinta, com que ela concorde, que ela não atrapalhe, que ela concorde, que a gente dedique nosso tempo, nossa energia, que fique voltado também para fazer o bem e para as causas espirituais. Esse é o alcance
do fogo inferior, daquilo que nós, pelo nosso esforço, podemos obter e conquistar. Porém, quando nós esgotamos a nossa capacidade e fazemos a lição de casa, fazemos aquilo que estava no nosso alcance, daí então vem o fogo de cima, brilha e ilumina sobre a pessoa, algo mais intenso, se revela o amor que a alma animal tem na sua fonte e origem. No momento que se revela e se manifesta na pessoa. Quando, como a gente falou, a reza visa restabelecer, plugar, restabelecer a conexão da alma animal, conforme se encontra aqui embaixo, com sua fonte e origem. No momento que a gente consegue restabelecer essa conexão, então uma energia de cima flui e chega até nós, e com isso, esse é o chamado, entre aspas, fogo superior, nasce babitul pnimi, vem mishtanet letov be'etzem mahutá. Então isso não apenas enfraquece e debilita a alma animal, não apenas neutraliza a alma animal, mas mais do que isso converte a alma animal. Isso faz com que ela também sinta uma anulação grande em relação a Deus, e isso acaba transformando, modificando-a para o bem, mexendo na sua própria essência. Por isso, com este objetivo, Tiknuan Shekneset Agdolah Birkot Kriyat Shema, nos diz Rav Shneur Zalman, por isso os homens do grande sinédrio, sábios que atuaram 2000 anos atrás, instituíram as bênçãos antes da leitura do Shema. De acordo com a Torá, nós temos uma mitzvah de recitar o Shema. Essas bênçãos antes, como as bênçãos depois, foram sábios que instituíram. Shtaim lefanea, de manhã nós temos, à noite também, duas antes, de noite nós temos duas depois, de manhã nós temos uma depois. Mas de qualquer forma nós temos duas bênçãos anteriores ao Shema, Birkat Yotzer Or, a primeira, aquela brachá na qual a gente enaltece Deus como Criador da luz, que havia luz e escuridão e os astros, etc. Shesham nishnemar benishne be'arichut, Sedra Malachim, Usrafim vechayot, e dos astros celestiais nós prosseguimos nessa bênção e também descrevemos a atuação nos vários níveis dos diversos tipos de anjos, das diversas categorias de anjos celestiais que louvam a Deus. Como esses anjos estão anulados diante da luz divina. Então, baseado naquilo que a gente expôs até agora, nos diz o Alter Rebbe, a gente pode entender por que os homens do grande sinédrio instituíram essa bênção antes da leitura do Shema. Porque senão ficaria difícil de entender qual o motivo da gente mencionar como os anjos louvam a Deus, dizendo Kadosh, 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 que ele é santo, santo, Hashem Tzvakot, ou Baruch Kevod Hashem Imkomo, bendito Deus do seu lugar, e etc. Não é? Por que isso é relevante para nós? Será que é necessário a gente trazer isso dos anjos? Nós não sabemos nós mesmos enaltecer a Deus? Por que a gente faz questão aqui de mencionar os textos até que os anjos mencionam enaltecendo a Deus? E mais do que isso, não só que a gente menciona o êxtase e o serviço elevado dos anjos ao servir a Deus, mas a gente descreve também como a vibração de como os anjos fazem isso. Como eles num vozerio, em altos brados mencionam e como eles se manifestam com temor, com reverência. Será que isso é para nos impressionar? Será que a gente precisa se impressionar pela forma de atuação, de como atuam os anjos? Mas nos diz o Alter Rebbe, baseado no que nós explicamos acima, a gente vai entender qual o motivo de se intercalar esses trechos na nossa oração, uma vez que o objetivo da nossa reza é refinar, elevar, redirecionar a alma animal, fazendo com que ela também se desperte para o amor a Deus.
Por isso é necessário meditar e refletir como os anjos superiores, que esses anjos superiores são a fonte matriz da alma animal, como eles servem a Deus, como eles estão anulados a Deus, e através dessa meditação e reflexão, dessa forma e dessa maneira, nós vamos atuar sobre a alma animal para que ela também se desperte nesse sentido, nessa direção de servir a Deus como esses anjos. Esse é o motivo e a finalidade de nós descrevermos nessa bênção que precede o Shema a grande anulação dos anjos diante de Deus.